Vamos começar a nossa reunião de hoje, como sempre, com a nossa prece. Isso é quase uma obrigação nossa. Então, Mestre, aqui reunidos em Teu nome, estamos prontos a mais um estudo dessa doutrina esclarecedora. Agradecemos aos mentores da Casa de João Batista, aos visitantes que possam estar aqui conosco, a Maria, mãe do nosso mestre, ao nosso mestre Jesus, que veio nos trazer a lei do amor, mas acima de tudo, com toda a gratidão, agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia. Que assim seja. Bom, então nós hoje vamos falar sobre aflição, doença do corpo ou da alma. Há uma inquietude que nos leva a determinado comportamento, a determinadas opções. Então, nós vamos ler um artigo que saiu na Revista Espírita de junho de 2020. E ele nos diz assim: doenças físicas e mentais têm proliferado muito no mundo todo. Doenças sexualmente transmissíveis, esquizofrenia, infarto, AVC, Alzheimer, Parkinson, vícios diversos, depressão. E agora os pesquisadores vêm mencionando que o mal do século é também a ansiedade. Mas penso que uma das maiores doenças da humanidade pode ser, sem dúvida alguma, o sofrimento. Vamos abordar a intranquilidade de que vem nos atingindo nos últimos tempos, trazendo consigo a ausência de saúde e bem-estar físico e espiritual. A aflição pode originar-se de causas exteriores, como as condições de vida, ou de causas interiores, como pensamento e emoções, o que geralmente mais ocorre. A aflição pode depender da forma como a pessoa encara a vida. O ser humano sente falta de ser mais ativo, sente a necessidade de mais resultados, de mais estímulos, os quais nos retiram a capacidade de viver serenamente. Assim, andamos sempre em corrida contra o relógio e começamos a sentir pressão. Esta vai aumentando com o tempo, pois é acumulativa, e chegamos a um estágio em que nos anulamos como pessoas. Brotam a ansiedade, o medo, os ataques de pânico, a depressão, a exaustão e muitas outras condições. Elas surgem de uma causa, o sofrimento que as condições exteriores nos causaram e também o sofrimento que nós mesmos nos impusemos ao não tomar o cuidado consciente da nossa própria vida. Se olharmos para muitas das nossas situações de aflição, veremos que não são apenas estas condições as responsáveis. O sofrimento interior, silencioso, é também a causa desse desequilíbrio que sentimos ou vivemos. Mas como compreender a aflição? Cada pessoa tem uma forma muito própria de entender o que pensa e o que sente. Quando alcança a percepção e o sentir da aflição, pode começar a virar-se para si mesma, a fechar-se em torno de uma situação central que requer resolução. E tudo no seu universo de vida pode tornar-se sofrimento. E por que nós sofremos? Vamos pensar na aflição como uma insatisfação. Na verdade, a aflição é causada por insatisfação, ou seja, há uma inquietude que nos leva a determinado comportamento, a determinadas opções. Há um vazio ou um excesso em nós que nos torna inquietos, insatisfeitos.
São os horários da escola e do trabalho, o estresse do trânsito, a má remuneração, a falta de reconhecimento, o fim de semana que não chega, as férias que parecem distantes, o relacionamento conjugal que se projeta de uma forma, mas que parece sempre se realizar de outra. E agora nós ainda temos a pandemia, não é? O recesso, ficarmos em casa. Muitas coisas criam insatisfação, gerando aflição, sua vez causa sofrimento. Então, nós vamos ver no livro dos Espíritos o que ele nos diz sobre a gente poder ser feliz ou não. Então, são 3 perguntas. É da 4ª parte, das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativa. A primeira pergunta que o Kardec fez aos espíritos superiores foi essa: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Jesus era um homem alegre. Ele ia a festas, aliás, foi numa festa de casamento das bodas de Caná, em que ele fez o primeiro milagre, entre aspas, da água transmutada em vinho. Maria sabia, tanto que foi ela, sabia que Deus veio com essa, Jesus veio com essa missão, porque foi ela que pediu a ele que fizesse isso, porque o vinho tinha acabado. E até o dono da festa ainda comentou: puxa vida, a gente guarda sempre o melhor vinho para o início, aqui não, guardamos o melhor para dar no final. O melhor era o que o Jesus tinha feito a transformação, não é? E Jesus era alegre com gravidade. Sabe quem disse isso? Foi o Públio Lentulus, senador romano, que, escrevendo uma carta para Roma, para contar como era aquele homem que estava fazendo prodígios lá, ele disse isso na carta: ele é alegre com gravidade. Quer dizer, não era uma alegria de sair rindo à toa, mas ele era um homem alegre. Por isso ele veio até nós para nos doar essa vontade, né? Agora, a outra pergunta, é a 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Aí a resposta dos espíritos: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. E agora a última pergunta do Livro dos Espíritos, é a 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de desgraça, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E olha a resposta dos espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário, não é do supérfluo, é a posse do necessário para que a gente viva. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nós vamos deixar o Livro dos Espíritos e vamos na nossa revista espírita, de junho também, vi a entrevista que foi feita a uma portuguesa, mas que ama o Brasil, é santista, e então nós perguntamos a ela, Eulália Bueno. Desculpe, Eulália, eu esqueci o teu nome, tá? Mas é problema da idade, não é que você seja menos querida, não. Então fizeram uma pergunta
a ela: falando dos desafios da atualidade, por que constatamos tantos casos de depressão e suicídio na atualidade? Responde Eulália: porque nos tornamos extremamente imediatistas, buscamos resultados promissores sem levar em conta os valores morais, que são os verdadeiros tesouros do espírito imortal. Emmanuel, no livro Consolador, em suas questões 108 a 110, adverte sobre a importância de apresentarmos aos nossos filhos e netos a religião como padrão moral de comportamento e que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos, pois até os 7 anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Ou seja, todo o material que lhes impusermos como relevo para a reencarnação será muito mais bem aceito. E o que estamos fazendo? Nossos filhos conhecem todos os valores transitórios do mundo e ninguém lhes apresenta Jesus, nem fala dos propósitos como espíritos imortais. Tampouco se abre espaço para a evangelização infanto-juvenil. Aqui na nossa casa nós temos essa evangelização infanto-juvenil. Oferecemos-lhes presentes e mimos para compensar nossa ausência do lar, apresentando-lhes um mundo falso. As crianças assim tratadas não criam resistências morais para os embates que virão e que são naturais a todos, pois afinal somos espíritos imperfeitos no mundo de expiação e provas. Supervalorizando o material, oferecemos aos nossos descendentes o veneno que vem nos minando as resistências morais. É extremamente assustador o crescimento de taxas de suicídio, principalmente entre jovens e adolescentes. Estamos convocados a repensar os valores aos quais permanecemos ligadas. Olha, e a gente vê com muita clareza, ainda bem que é a minoria, mães que vestem os filhos agora como se fossem adultos, com toda a vaidade. Olha, isso não é de hoje, não. Sabe que quando eu estava no primário, já lá são há muitos anos, né? E tinha um livro e que nós até, eu não sei se por imposição da professora ou porque nós gostávamos, decorávamos. E eu decorei essazinha. Era uma sinhazinha rica e que tinha a ama dela tomando conta dela e ela chega dizendo: ai Maria, vem depressa, desaperta este colete que eu já temo estourar como um foguete. E diz a nhanhãzinha, aí diz a serviçal: ah, nhanhãzinha está tão bela, mas enfim, dá tantos ais. Oh, espera, estou bonita? Pois então aperta mais. E a gente crescia com essa ideia de que mesmo sofrendo com o espartilho bem apertado, mas a gente ia ficar mais bonita, então não fazia mal esse sofrimento. E a gente via dessas coisas assim. E aí, vem a terceira pergunta da nossa entrevistada. Como a doutrina espírita pode ajudar a curar as dores da alma? E a Eulália responde, trazendo-nos as respostas para as perguntas como: por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Demonstra-nos claramente que somos o resultado de nós mesmos. E tudo tem o objetivo de existir, para que superemos as nossas más inclinações e nos tornemos finalmente bons. E aí a gente tem que salvar a nossa doutrina espírita, né? Ela trouxe esses ensinamentos para nós. Então agora, que nós já vimos as respostas da nossa amiga Eulália, nós vamos continuar aqui. Agora a gente tem, depois que eu li o dela, mais uma aflição que eu já tinha falado, da pandemia, né? Esse período tem nos conduzido ao isolamento social, à convivência íntima entre familiares e pessoas de relacionamento próprio, o que nos proporciona uma oportunidade de reflexão
sobre nosso comportamento individual como pessoa e sobre nossa escala de valores. As armas dessa empreitada não são as atômicas, mas a solidariedade e o acolhimento fraterno. E aí, nessa época de pandemia, eu tenho que dar os parabéns ao pessoal da saúde, não é? Abençoados o pessoal da saúde, os filantropos e os voluntários fazem um trabalho exemplar. Eu vi no outro dia na televisão um senhor que enquanto estava lá, ele esteve mal, né? Esteve no balão, todo entubado, ele só lembrava de que uma enfermeira e um médico cantavam para ele. E quando ele voltou para casa, ele pedia que achassem, porque ele só sobreviveu porque ele ouvia esse canto que os dois faziam. E aí conseguiram localizar e os dois foram lá cantar para ele. Ele chorava tanto, emocionado, porque ele disse: o canto de vocês eu nunca mais vou esquecer na vida. Aliás, a gente sabe que o último sentido que o ser humano perde é a audição, né? Eu sei disso porque quando estava com uma pessoa muito doente, eu falava: olha, eu converso com ela, fazia as preces, tudo que espírita sabe que tem que fazer, né? Fazia as preces, conversava, animava que ele ia para uma vida muito boa, ia encontrar com todos os amigos e parentes queridos. E aí o médico disse assim para mim: pode continuar. É o último sentido que se perde, é a audição. Pode falar que ele ouve. Então, a doutrina espírita nos mostra que não há fatalidade, não há azar, nem boa estrela, mas que somos regidos por leis perfeitas, porque são leis divinas. Daí a necessidade do estudo. Os 5 livros da doutrina espírita codificados por Allan Kardec. Isso é a base que nós temos que ter, dos 5 livros. Aí, o medo da morte, causa de aflição de muitas religiões, nós não temos. Imagina numa outra religião em que era assim: você, se foi boazinha, você ia para o céu, tinha o juízo final, você ia para o céu. Ficava lá, a eternidade, ouvindo anjinho tocar harpa do lado de Deus. E se você não era dos privilegiados, que não fizeram nada de errado, você ia para o inferno. E olha que era fácil para o inferno, porque o pecado até por pensamento levava você para o inferno. E aí, o que acontecia? A pessoa boa que foi para o céu não veria nunca mais os seus parentes, os seus amigos. Olha, se Deus seria capaz de fazer um paraíso desse, em que as pessoas não encontrariam mais com os entes queridos. Mas, essa coisa de ver outras religiões, faz até o mal. Vou lembrar de outra historinha. Desculpe, mas eu gosto de contar historinha. Quando eu era criança, já vai um bocado de tempo, hein? Mas por dentro eu acho que ainda sou criança. Uma das características é eu gostar de contar e de ouvir histórias. Tinha a história da Alice no País das Maravilhas, porque quando eu era criança só tinha televisão os muito ricos. Então a gente tinha aqueles disquinhos com historinhas para criança. E a gente acabava decorando a história, de tanto que ouvia a história. E uma delas era Alice no País das Maravilhas. Então, esse pedaço eu sei de cor. Alice chega no jardim do Palácio da Rainha de Copas, um jardim grande, muito bem cuidado, e os jardineiros estavam pintando as rosas brancas de vermelho. E aí Alice se espanta: ué, mas por que pintar as rosas brancas de vermelho? E eles respondem: o fato, moça, é que nós plantamos rosas brancas por engano e a nossa rainha é assim, só gosta cor de carmim. Se ela chegar é nosso azar, será o nosso fim. E como morrer é ruim, ai meu Deus, que horror! Pintamos cor de carmim. Então a gente vê logo que a Alice não era espírita, não conhecia os livros da codificação de Kardec e nem nunca soube que o doutor Bezerra nos disse que morrer era muito mais fácil do que nascer. Nascer, a gente tem que lutar para nascer, né?
E para morrer, não, a gente já está mais enfraquecido, então a gente já tem pela doutrina toda aquela explicação que não estamos nunca desamparados, que os nossos familiares podem estar lá nos esperando, que nós encontraremos com todos, e aí a gente vai tranquila. Se possível, a gente pensa em Deus, tem até uma musiquinha que é católica, segura na mão de Deus e vai. E aí a gente sabe que tem alguém ali ao nosso lado nos ajudando. Então, para nós, fica muito mais fácil morrer. Por exemplo, eu não quero morrer, eu quero chegar aos 100, mas não que eu tenha medo. É porque eu acho que eu ainda tenho que ficar aqui, porque eu ainda tenho muita coisa que fazer. E porque tenho absoluta certeza, não que eu lembre, eu não lembro, que eu encontro durante o sono, que é uma espécie de morte de horas, porque a gente o espírito se separa do corpo, fica ligado, não é? Não, se ele se separar de vez, morreu. E ele aí vai nas viagens dele, vai encontrar com o pessoal amigo. É por isso que na hora de dormir é necessário uma prece, é necessário calma, não ver filmes muito dramáticos, de guerra, porque aí quem é que vai nos esperar do lado de lá? Aquele pessoal que gosta da guerra. Então não, a gente vai tranquilo e sabe que o encontro do lado de lá será bom. É por isso que eu não quero morrer agora. Eu encontro com todo mundo e acho que ainda tenho muito que fazer aqui. Então, a felicidade passava longe de quem imaginava assim que morrer é um horror, e morrer não é um horror. Até porque nós já morremos tantas vezes, né? E já nascemos, e as leis de Deus estão aonde? Na nossa consciência. Então a gente tem uma noção de como é lá. Então, a alegria nos traz felicidade. Eu já disse, Jesus era alegre com gravidade. Maria... Peixotinho era outra alegre. A filha do Peixotinho, as filhas, já fizeram palestra aqui no centro. Ele era muito alegre, muito brincalhão, e ele dizia assim, espírita tem obrigação de ser alegre, feliz, porque conhece a reencarnação e que é uma dádiva a reencarnação. A gente não vai para o inferno ou para aquele céu que se ouve musiquinha a eternidade, não. É uma dádiva. Ele era um médium de materialização, dentre outras mediunidades, que ele tinha muitas, né? Era um homem tão simples e não aceitava presente nenhum, porque ele fazia materializações para cura também. E um dia, um que foi curado por ele e era rico, deu um carro de presente, que o Peixotinho era apaixonado por ter um carro. Ele conta também que juntou dinheiro para comprar um Fusquinha, um Volkswagen. Quando ele foi na loja com dinheiro, o carro tinha aumentado. E ele aí passou na loja de móveis e comprou uma cadeira de balanço. Chegou em casa e disse para a mulher que, tá aí meu Fusca, minha cadeira de balanço. E todo mundo sabia a paixão dele por ter um carro por dirigir. Esse homem que foi curado deu um carro de presente a ele. Não, senhor, eu não posso aceitar. Não, mas eu não posso aceitar um presente desse valor. Diz o homem assim para ele. Mas olha, para mim, um carro e um sabonete tem o mesmo valor. Ele falou, Então o senhor compra um sabonete e me dá. Não aceitou o carro. Que homem extraordinário, né? Era o Peixotinho. Então agora vamos ver o que nos diz o Frei Beto sobre felicidade. O Frei Beto, o livro é Felicidade Foi-se Embora, é um livro feito a 3 mãos, é o Frei Beto, é o Leonardo Boff e o Mário Sérgio Cortella. Nenhum deles é espírita, mas são pessoas extraordinárias. Bom, o Frei Beto, eu só vou abordar o Frei Beto até porque não dá tempo, né? Faz uma diferença entre felicidade, alegria e prazer. Ele diz, prazer é agradar os 5 sentidos, como degustar um bom vinho, contemplar uma pintura, ouvir uma boa música. Os prazeres são momentâneos, epidérmicos, não duram.
E quem os confunde com felicidade fica sempre em busca de novas sensações no intuito de se sentir feliz. Agora, alegria. A alegria também é momentânea. Sentimos alegria ao rever a pessoa amada, ao receber uma homenagem, ao assistir um bom filme, ao comemorar a vitória do time de nossa preferência. Hoje tem um amigo aqui que está doido esperando o jogo do Flamengo começar. Ao celebrar uma data importante com a família e os amigos, ou ao vencer um desafio profissional. No entanto, ninguém sente prazer ou alegria acometido por uma doença, diante de uma catástrofe natural ou sofrendo perseguição. Porém, ainda assim pode ser feliz. Eis a diferença. Mesmo sob a dor e o sofrimento, uma pessoa pode ser feliz, desde que saiba integrar as diversidades no sentido que imprimiu a sua existência. Aí tem mais um pedacinho do livro, em que ele diz assim: Jesus, diz o Evangelho de João, veio para que todos tenham vida e vida em plenitude. Portanto, quis que sejamos felizes neste mundo. Daí o significado das curas que ele operou e do milagre da gratuidade de que todos pudessem curtir uma boa festa, como a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, e que nós já comentamos disso aqui. Agora, olha que coisa boa. É uma curiosidade, mas é verdadeira, isso não é brincadeira, não. No reino de Butão, se adota, em vez do PIB, Produto Interno Bruto, que a gente ouve muito na televisão falar do PIB, que está alto, que está baixo, para medir o desenvolvimento lá do país do Butão, eles usam o Índice Nacional de Felicidade Bruta, mensurado por indicadores de cultura, padrão de vida, equilíbrio ambiental e qualidade de governo. Olha que coisa maravilhosa, não é? Um dia chegaremos lá, pode deixar. Bom, então agora, vocês sabiam que as pessoas felizes sorriem mais? Sorrir é estimular o sistema imunológico. As mesmas endorfinas liberadas durante o sorriso também estimulam o sistema imunológico, reduzindo o estresse e aumentando o número de células imunes e anticorpos que combatem a infecção. Esse incrível movimento do seu corpo melhora a sua resistência às dores. E aí nós vamos ver, quem quiser ver tudo explicadinho, vai lá no Google, essa máquina maravilhosa, escreve lá no Google, 10 benefícios do sorriso para a saúde física e mental, e aparece. E aí eu vou ler só os 10, né? Mas vocês lá terão a explicação de como isso acontece. Olha aqui os 10 benefícios. Vamos pensando que coisa boa. Primeiro, sorrir libera substâncias químicas associadas ao bem-estar. Segundo, sorrir estimula o sistema imunológico, nós ficando menos propensa a pegar doenças, né? Terceiro, sorrir alivia a tensão física e o estresse. Sorrir faz bem ao coração. Dar um sorriso pode reduzir a ansiedade e o medo. Sexto, compartilhar um sorriso gera relações de confiança. Não é? A gente vê uma pessoa sorrindo, eu pelo menos não consigo ficar séria. A gente sorri, a gente compartilha aquela relação de confiança. Sétimo, sorrir ajuda a resolver conflitos. 8. Sorrir atrai mais pessoas para perto de você. É verdade, tem uma pessoa sorrindo no ambiente, os outros vão chegando a ela, não é? Sorrir inspira comportamentos positivos.
O sorriso interno é o melhor remédio da mente. Você pode não sorrir por fora, não dar um sorriso com a boca, mas você sorri por dentro. Por dentro você está dando um sorriso que não estão vendo, mas que vai fazendo também todos esses benefícios que nós falamos aqui. E ainda tem mais um. Esse, o 11º, vocês vão constatar agora aqui comigo. Ele remoça, rejuvenesce. Olha só, olhem para mim séria. Já estou entrando na casa dos 80. Agora eu vou sorrir. Vocês vão ver quantos anos eu vou perder. Não estou mais novinha? O sorriso faz isso, faz a gente ficar mais nova, rejuvenesce. Então, nós vamos... Desculpa que eu me perdi um pouquinho aqui. Agora eu vou ler um poema do Dr. Pedro Franco Barbosa. Eu vou ler porque eu não sou leitora de poesia, né? Não sou declamadora de poesia, eu vou ler. Dr. Pedro Franco Barbosa, e o título é Professa o Espiritismo. O que é professar? É a gente se ligar a uma religião, a um conceito de doutrina, uma ordem religiosa, não é? Então ele diz assim: crenças há muitas, há mesmo dezenas. Quantas levam ao cego fanatismo? Mas se desejas a verdade, apenas professa o espiritismo. Se o caos do mundo te inquieta agora, se vês em tudo a mão do fatalismo, procura as veras causas, sem demora, professa o espiritismo. Se almejas diretrizes para a vida, deixa de lado o velho comodismo, adota uma doutrina esclarecida, professa o espiritismo. Quando a tristeza te lacere a alma, amargurada pelo nervosismo, não te inquietes tanto, age com calma, professa o espiritismo. Se tua origem e destino ignoras, não te perdes nas manhas do ecletismo, desfaz as sombras em que te demoras, professa o espiritismo. Se te escravizas ao orgulho fútil, se te dominas apenas o egoísmo, transforma em labor tua vida inútil, professa o espiritismo. Seja quem seja agora o teu senhor, vaidade, cobiça ou servilismo, se queres ser rei, serve com amor, professa o espiritismo. És a ovelha perdida que se apresta ao repúdio total do ceticismo? Jesus te espera, o coração em festa, professa o espiritismo. Bonita poesia, né? Do Dr. Pedro Franco Barbosa. A filha dele, Maria Regina Geira, já fez palestra aqui no centro mais de uma vez até. Dá licença. Bom, então agora eu vou contar para vocês. Nós vamos, pelo esforço próprio, progredindo, sabendo mais em moralidade, brilhando cada vez mais, sendo luz. Então eu vou ler mais uma historinha para vocês. É O Raio de Luz. É do livro A Luz Dissipa as Trevas. Página 42. É pequenininha essa história. O Raio de Sol. É um trecho de uma mensagem na revista Sabedoria. Era uma vez um raiozinho de luz. Ouvira falar em trevas e quis conhecer as trevas. E desceu do soberano sol, despencando-se pelos espaços profundos. Soube que no planeta Terra encontraria as trevas. E veio ao planeta, subiu aos mais altos montes e desceu aos mais profundos oceanos. Penetrou nas grutas mais escuras, nas cavernas das montanhas, foi ao centro da terra, subiu às nuvens, nada. Ele não achava as trevas. Desanimado, procurou a irmã Noite e ela lhe disse
que era a própria treva, que ela, à noite, era a própria treva. Mas o raiozinho de sol havia toda iluminada com um belo rosto fascinante de luz. E falou à irmã Lua, e esta lhe disse que olhasse a sua outra face voltada contra o sol. E o raio de sol não viu trevas. Tudo era luz, tudo era belo. Não compreendia o raiozinho de sol que ele é a própria luz. Aonde quer que vá, onde quer que penetre, onde ele reflete, as trevas não mais existem. Está aí, estará sempre a luz. Agora um recado para nós. Sê tu, irmão, como raiozinho de sol. Acende a tua luz interna pela prece, pela concentração, pela meditação. Firma essa luz, e onde quer que vás, não encontrarás trevas, pois é a própria luz, ou melhor, é a própria luz. E como a gente consegue essa luz? A gente viu, né? Distribuindo amor, caridade, fazendo tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar pelo amor e dando exemplo. Jesus fez tudo dando exemplo. Ele não reunia e dava lições, ele nos ensinava pelo exemplo. E aí nós conseguiremos, e cada vez mais, clareando a nossa vida, botando mais luz nela, nos sentindo mais felizes ainda. Pequenininha, mais bonitinha, né, essa história? Agora, eu vou fazer umas perguntas a vocês, porque nós já acabamos. Tinha mais coisa, mas aí eu vou passar muito do tempo, né? Eu acho que dá tempo, 35 minutos, eu falo rapidinho. Esse livro é um dos 5 da codificação de Kardec, O Céu e o Inferno. Na primeira parte, ele nos conta sobre a vida espiritual, sobre o céu, o inferno das outras religiões, do nosso. E a segunda metade do livro, ele vai nos trazer depoimento de espíritos que vieram nos contar como é que eles estavam. Eu só vou ler de um que é um espírito feliz. Há outros, e a gente vê de acordo com a vida que viveu aqui, não é? Eles têm uma vida do lado de lá mais difícil. É da senhora Ané Gourdon. Era muito jovem e notável pela doçura do caráter e de eminentes qualidades morais que a distinguiam, tendo falecido em novembro de 1860. Pertencia a uma família de mineiros dos arredores de Saint-Étienne, circunstância que torna interessante sua posição espiritual. Mineiros que trabalhavam nas minas em busca do carvão, não é? Então eram operários simples. Então evocaram. Antigamente, Kardec fazia muito isso, evocação, porque ele precisava saber como era a vida especial, a vida espiritual, então ele evocava. Não é proibido que se faça evocação, mas não convém. Os espíritos já chegam, dão a mensagem dele, não há necessidade que se faça evocação, apesar de não ser proibido. Então, ele faz a pergunta. Vosso pai e vosso marido pediram-me para evocar-vos, e felizes se julgariam se obtivessem uma comunicação. E aí o espírito responde, eu também sou feliz em dá-la. E então o evocador pergunta, por que tão cedo vos furtastes aos carinhos da família? E ela responde, porque eu terminei as provações terrenas. Podeis ver algumas vezes os vossos parentes? E ela fez, estou sempre ao lado deles. E sois feliz como espírito? Sou feliz, amo e espero. Os céus não me infundem temor e, cheia de confiança, aguardo que as asas brancas me alcem até eles. E a outra pergunta, que entendeis por asas brancas? E ela responde, tornar-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam,
E aí tem uma explicação por que dessas asas, né? As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que não passam de espíritos puros, são evidentemente apenas um atributo pelos homens imaginados para dar ideia da rapidez com que se transportam, visto como a sua natureza etérea os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços. Contudo, eles podem aparecer aos homens com tal acessório, com as asas, né, para lhes corresponderem ao pensamento, assim como os espíritos se revestem da aparência terrestre a fim de se fazerem conhecidos por nós. E aí fizeram outra pergunta a ela. Podem os vossos parentes fazer algo em vosso favor? E o espírito respondeu, podem, caros irmãos, não mais me entristecendo com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdida de todo para eles. Desejo que a recordação do meu ser lhes seja suave e doce. Passei qual flor sobre a terra, e nada de pesaroso deve subsistir dessa passagem. E a última pergunta. Como pode ser tão poética a vossa linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que tivestes na terra? Lembra que ela era de uma família humilde, não é? De operários. E ela responde, é que a minha alma é quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e Deus permite muitas vezes que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos para fazer-lhes pressentir as delicadezas ao seu alcance que compreenderão mais tarde. Então, a gente vê, ela foi uma pessoa que encarnou para ajudar aquela família e por isso ela fala com uma linguagem tão evoluída, tão refinada, tão sensível, não é? Bom, agora nós já acabamos, mas antes da gente fazer a prece de encerramento, eu vou deixar com vocês algumas frases, desculpe chamar de vocês, tá? A amizade faz isso, a gente se acha bem íntimo, né, e chama de você. Não precisa responder, pensa só. Você sabia que a vontade é uma potência soberana da alma? É a nossa maior força, é a vontade? Outra pergunta. Você está habituado a orar, a nos ligar ao plano espiritual superior? A qualquer hora do dia ou da noite. Você tem o hábito de orar? Agora o terceiro, para pensar também. Se o início das nossas reuniões públicas aqui há uma leitura e uma prece inicial para harmonizar o ambiente, por que as pessoas chegam atrasadas? Será que elas vão interferir aqui? Isso é para pensar. Às vezes a gente tem necessidade de chegar, mas é para pensar. Será que se a gente chegando atrasada, depois da prece, depois da leitura de harmonização, nós estaremos contribuindo para atrapalhar um pouco a harmonização? Bom, então nós acabamos, nosso encontro acabou, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, sempre com muita gratidão. Gratidão por termos aqui conosco os mentores dessa casa, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão à falange do Dr. Bezerra de Menezes, que nos auxilia aqui também nas receitas, gratidão a Maria, gratidão ao nosso Mestre Jesus e gratidão, acima de tudo, ao nosso Pai de amor e misericórdia, nosso Deus de amor e bondade. Que nós possamos continuar sempre ligados ao plano superior para passarmos tudo o que tiver e sempre lembrando, é possível a felicidade aqui na Terra, dentro dos parâmetros possíveis, mas a felicidade é possível, que não precisa haver aflições tão grandes entre nós. E assim, Pai, damos por encerrado o estudo dessa noite. Graças a Ti.